Fala pessoal, vamos lá continuar nossa caminhada aqui. Então a gente está indo para o último vídeo agora do terceiro setor da quinta semana, dia 1º. Então é a parte 4 aí. Antes de a gente adentrar na aula, eu vou colocar aqui novamente o que eu vou colocar aqui em cima, o meu telefone, que na realidade é o Zap, tá? O que eu quero que você faça para mim? Número é difícil, 984447777 e 7, ok? O que eu preciso que você fale, manda para mim. Chegou até aqui? Ótimo. Eu preciso que você me dê um feedback com relação ao que eu estou falando, certo? Estou começando a achar que eu estou trazendo informações a mais, estou falando muito. E a ideia dos vídeos era para ser um pouco mais objetivo, para verificar se eu preciso reduzir esses tamanhos para ser muito mais pontual, para ser muito mais resumo mesmo, ou se tá legal deixa assim, que você coloca lá no teu aumenta a velocidade do teu vídeo, fica mais fácil aí, tem mais informações. Então eu preciso desse teu feedback, se eu diminuo o tamanho desses vídeos ou permaneço nesse tamanho aí, beleza? Então eu aguardo aí a tua chamada, então teu feedback. Tranquilo? Essa aqui vai ser mais curta, correto? Aqui eu trouxe os pontos que trazem aí em provas relacionando ao CIP com a OS, certo? Então, falando primeiro sobre diploma legal, personalidade jurídica, os dois são de direito privado, a OS é um contrato de gestão, o CIP é um termo de parceria. As duas têm o que? Convênio. Entidades sem fins lucrativos são as duas. A OS ela é qualificada por um decreto do executivo. A portaria ministerial ocorre para o CIP, no caso da União, o Ministério da Justiça quem faz. Prerrogativas tem de cessão de servidores. Não há previsão de cessão de servidores e permissão de uso de bens e repasses orçamentários para as OCIPs, mas a doutrina entende que sim, é possível, ok? Remuneração dos dirigentes não pode, na OS é vedada, e nas OCIPs pode, tem uma garantia legal. Participação do poder público nos conselhos de administração para as OS ela é obrigatória, para as OCIPs ela é facultativa. A área de atuação das OS ela é um rol taxativo: ensino, cultura, saúde, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e preservação do meio ambiente. As OCIPs traz isso e amplia, ok? Criação pode ser uma extinção de uma instituição pública, que no caso aqui é uma fundação pública para a OS, e na OCIP não pode ser um órgão da administração, não pode então ser uma entidade pré-existente. Controle, Tribunal de Contas, caso tenha o que? Processos específicos, caso que receba recursos da União, do Estado, do Distrito Federal, etc. Responsabilidade solidária, a gente vai ver sobre isso na próxima aula, tá? Solidária também na responsabilidade. Então, prestou serviço, vai ter uma responsabilidade solidária. A gente vai detalhar o que é isso nas próximas aulas aí, que a gente vai falar sobre a responsabilidade civil do Estado. Licitação tem regulamento próprio para as duas, perfeito? Agora a gente vai falar o último caso, que são as entidades chamadas fundações de apoio. Quem são as fundações de apoio? São pessoas jurídicas de direito também, logicamente, privados, criados agora por quem? Por servidores públicos, para prestação em caráter privado de serviços sociais não exclusivo do Estado, mantendo vínculo jurídico com as entidades de administração direta e indireta. Então, mantém um vínculo jurídico, em regra por meio de convênio, certo? Então, tem muita crítica em cima disso, ok? A gente já vai ver sobre isso. Comparando a Fundação de Apoio com o Sistema S, então, a Fundação de Apoio ela vai dar um suporte administrativo e finalístico a quem? As instituições federais de ensino superior, certo? E instituições de pesquisa. Então,
Fundação de Apoio Ensino Superior aí para as instituições federais. Ela presta então em caráter privado serviços sociais não exclusivos do Estado e a contratação aí se dá de forma direta. Então ela pode contratar funcionário, pode comprar bens e serviços sem a necessidade de utilização de licitação. Sistema S propicia então assistência social, médica, ensino da população, e certos grupos profissionais não prestam serviços públicos também, exerce também atividade privada de interesse público, é diferente desse daqui que agora são serviços sociais, e atividade privada de que tem interesse público. Exemplo, lá o Senai que ele presta o serviço de profissionalizante, ok? Então não seguem as leis de licitações, mas contam com regulamento próprio para licitações. Essas fundações de apoio, elas só surgem aí nos anos 70 como entes de cooperação às instituições federais. Então, para ter o que? Cooperação às instituições federais de ensino superior, certo? Diz aqui na lei de criação dela, vai falar assim, na verdade está lá no outro, aqui vai falar que é sobre a crítica que eu estava falando para vocês, sobretudo porque muitas vezes acabam se confundindo com a própria instituição, em razão do qual foram criadas com o intuito de dar suporte a elas. Então, a ideia teórica presente no modelo das fundações de apoio é o que? É a eficiência, provendo uma estrutura de melhor para as atividades de pesquisa, melhora então estrutura para atividade de pesquisa no nosso país, mas foi o que infelizmente desvirtuado em algumas oportunidades. O Tribunal de Contas detectou que a fundação de apoio aí, por exemplo, para a contratação de mão de obra para a instituição apoiada, ou seja, o Instituto Federal ou a Universidade Federal estava utilizando essa fundação de apoio para contratar, por exemplo, um apoio administrativo. Então, estava sendo utilizado numa secretaria de uma universidade alguém que foi contratado por meio dessa fundação de apoio. Então, isso é vedado. O que diz a lei? Olha só, as instituições federais de ensino aí, as demais contratantes, então elas são as contratantes, não podem autorizar de acordo com as normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente, limites e condições previstos do regulamento, o que? Não podem, não poderão autorizar quem? A participação dos seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações referidas no parágrafo 1º dessa lei, sem prejuízo das suas atribuições funcionais. O que ele está dizendo? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó. Na realidade eu estava falando não poderão, eu falei, eu acho, né? Na realidade eu acho que eu falei isso, mas na realidade é o seguinte: contratantes poderão autorizar. Então, eu estava falando uma coisa e pensando na outra, que eles não podem contratar por meio dessas fundações de apoio, tá? Mas aqui o que ele está falando é o seguinte: eu vou fazer uma contratação, eu posso autorizar, então, eu posso autorizar, aqui ele está falando exatamente isso, eu posso autorizar quem? Os institutos podem autorizar por exemplo, um professor que é contratado por ele para participação, ou seja, ele é um servidor nas atividades das fundações, nessas fundações de apoio. Então o professor pode trabalhar na fundação de apoio sem prejuízo às suas atribuições funcionais, mas qual é a condição? Que ele continue desempenhando suas funções, certo? Então você quer
dar uma ajuda, você quer estar contribuindo aí com uma fundação de apoio, não tem problema, mas você vai continuar, por exemplo, ministrando todas as suas aulas. Então, essa é a ideia aqui. Aqui embaixo que eu estava querendo trazer a realidade aqui, o que eu queria trazer é essa aqui, ó. É vedada a utilização dos contratados, quem? Fundação de apoio, para a contratação de pessoal administrativo. Então eu não posso, de manutenção, e nem de docentes ou pesquisadores, ou seja, não posso contratar nenhum pessoal para quê? Para atender as necessidades de caráter permanente das contratantes, certo? Só que o que o pessoal fazia? Caráter permanente? Então beleza, eu posso fazer um caráter temporário. O que é temporalidade? Aí não tem a definição, o pessoal começou a contratar para várias coisas. As fundações estavam prestando serviços de limpeza, estava uma baixaria. Conservação, vigilância, assistência técnica de equipamentos, concursos, vestibulares, além de administrar restaurantes e hospitais universitários. Então, o TCU parou com essa farra aí, ok? Então, fundações, elas servem para prestar apoio, certo? Não pode contratar pessoal de caráter permanente para as contratantes, no caso das instituições federais aí de ensino. A Maria Silva Zanella de Pietro, ela critica essas fundações de apoio. Ela é uma professora lá da USP, certo? Então, Maria Silva Zanella de Pietro, ela é uma professora de doutorado lá da USP, e ela verifica em loco, inclusive, essas fundações de apoio. E olha o que ela fala aqui, ó. Manifestando-se quanto à suposta eficiência de tais entidades, ela afirma, na realidade, não está comprovada a eficiência, ou pelo menos quais sejam os beneficiários dessa eficiência. Ou seja, está dizendo assim, olha, não dá para dizer que tem eficiência essas fundações de apoio, não. Seriam os usuários dos serviços públicos sociais do Estado? Seriam eles os beneficiários? Seriam os clientes particulares? Ou seriam, olha aqui, ó, os dirigentes destas entidades ditas de apoio, que complementam seus vencimentos, ou seja, a sua renda, complementa a sua renda com receitas oriundas da utilização do patrimônio público. Então ele está dizendo assim, olha, será que é o caso manter uma fundação de apoio? Qual é a eficiência que ela traz? Será que traz um benefício para a sociedade? Ou será que ela está beneficiando apenas os dirigentes dessas entidades aí que estão complementando seus vencimentos com receitas oriundas da utilização do patrimônio público? Então, fundações de apoio é isso, meu povo. Continuando, eles estão, terceiro setor, submetem à fiscalização do Tribunal de Contas da União, por exemplo, quando for das instituições federais, que é o que nós estamos vendo, que a legislação é para eles, quanto à parcela de recursos que administrem. Então, o que ele está dizendo? Parcela pública. Então, está dizendo o seguinte, o TCU vai fiscalizar, por exemplo, dos 100% das receitas que essas fundações de apoio têm, se 30% são oriundas de parcela pública, então o TCU vai fazer auditoria em cima dessas 30%, ok? Então, tais entidades também oferem recursos advindos de relações privadas, então, quanto a esses, o Tribunal de Contas não tem competência fiscalizatória, então, inclusive, já decidiu o próprio STJ nesse sentido, ok? E só um caso adicional, que o Ministério Público, por estar previsto no Código Civil, ele é um curador aí das fundações, aí ele serve de curadoria das fundações nos termos do Código Civil, beleza? Aqui é o resumo. Fundações de apoio, então, pedidos de registro de credenciamentos decididos em ato conjunto de titulares dos Ministérios da Educação, Ciência e Tecnologia. Então, personalidade jurídica e direito privado,
vai apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. Ele estima inovação, inclusive de gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos. Ausência de fins lucrativos e envolve então a aplicação de recursos públicos. Tendo recurso público, vai ter fiscalização do Tribunal de Contas. Beleza, pessoal? O que tinha para esta aula seria isso. Um abraço, até a próxima.